Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. Esse é o momento que antecede ao nosso estudo bíblico, quando nós juntos nos colocamos em louvor e adoração ao nome daquele que é o único digno de ser adorado. Assim, convido você a, junto comigo, cantar uma adaptação do hino de número 88 do Inário Novo Cântico, Amor Perene. Foi acrescentada uma primeira estrofe a esse hino, para que pudéssemos cantar o plano da salvação do nosso Senhor, que nos amou quando nós estávamos sendo ainda pecadores, totalmente depravados. Nos elegeu incondicionalmente. Sua expiação, o seu amor em Cristo Jesus, é um amor devotado aos eleitos. Nós fomos irresistivelmente atraídos pela graça e, por essa mesma graça, nós nos manteremos perseverantes na salvação em Cristo Jesus. Cante junto comigo o hino de número 88, com essa adaptação, com essa primeira estrofe, Amor Perene. Amaste-me, Senhor, perdido em meu pecado, só o mal havia em mim, um grande pecador. Em trevas eu nasci, distante do teu seio, lutava contra ti, fugindo do teu meio. Meu Deus, que amor, meu Deus, que imenso amor. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer a terra ao mar, a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje eu me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, meu Deus, sempre todo amor. Pai querido, por teu amor, nos dá a bênção de juntos estudarmos a tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Chegamos à nossa aula de número 12, a sexta parte do ser de Deus e seus atributos. Nas últimas duas aulas nós começamos uma transição entre os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus, estudando os nomes de Deus. E vimos que é somente porque Deus se revelou a nós através dos seus nomes também. Portanto, se trata de uma autorrevelação na natureza e nas Escrituras, e também pelos seus nomes especiais, tal como descritos nas Escrituras, tal como usados nas Escrituras para designá-lo. Então, por causa
dessa revelação de Deus é que nós podemos agora falar com Ele, nos comunicar com Ele e usar aqueles nomes que estudamos. Hoje o nosso foco vai recair sobre os atributos comunicáveis de Deus, aqueles atributos que são assim chamados atributos comunicáveis, porque de alguma ou de outra forma eles são experimentados pelos seres humanos. E eu gostaria de começar abrindo a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso 17, porque ali vamos encontrar a indicação de um destes maravilhosos atributos de Deus. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 17, nós lemos assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós lemos nas Escrituras que Deus nunca muda. Já estudamos a respeito da chamada imutabilidade de Deus, esse Deus que não muda no seu ser, não muda nos seus propósitos, Deus que é fiel à sua palavra. Sem sombra de dúvida, não existe qualquer sombra de mudança em nosso Deus. Quando lemos isso em Tiago, nós estamos sendo ensinados que Deus é imaterial, e por ser imaterial, Ele não pode projetar uma sombra, não pode haver em Deus nenhum lado sombrio, nem figurativamente, tanto moralmente. Deus não tem um lado sombrio, nem figuradamente, nem moralmente. Sombras sugerem trevas. Em termos espirituais, trevas nos dão a ideia, nos trazem a concepção, nos trazem o significado de mal. Portanto, se não há sombra alguma em Deus nesse sentido, não há sombra de mudança, em termos espirituais, nós entendemos que não há nenhum sinal de trevas em Deus. Deus é o Pai das luzes. Quando Tiago acrescenta que não há sombra de mudança em Deus, ele está mostrando para nós não somente a imutabilidade do ser de Deus, mas também está se referindo ao caráter de Deus. Deus, em seu caráter, também é imutável. Deus, ele não é somente bom, ele é totalmente bom, e é consistentemente bom, e é eternamente bom. Deus não pode ser outra coisa senão ser bom. Nós podemos definir a bondade de Deus como a disposição favorável de Deus para com toda a sua criação. A bondade de Deus, ela se manifesta, obviamente, como lemos nas Escrituras, de um modo muito particular àqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança. Ainda que toda a criação desfrute da bondade de Deus, o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, recebe de forma especial a bondade de Deus. O conhecimento, a sabedoria, o poder de Deus, tudo isso é inseparável da sua bondade. É claro que, num sentido estrito, somente há um que é bom, que é Deus. É o que nós lemos em Marcos, capítulo 10, verso 18. Jesus, quando chamado de bom, ele se refere assim, ele responde dessa forma: ninguém é bom senão um, que é Deus. A bondade infinita de Deus é a fonte de todas as imitações das criaturas. Tanto eu quanto você, se temos a capacidade de sermos bondosos, de expressarmos algum tipo de bondade, é porque Deus originariamente é bom, porque o nosso Criador, que nos fez a sua imagem e semelhança, é bom. Deus é bom para com tudo aquilo que Ele criou, até mesmo para com os seus inimigos. Nós vemos mostra disso no Salmo 145, e eu peço que, à medida que formos estudando a palavra de Deus, você vá acompanhando junto comigo, abrindo a sua Bíblia, Salmo 145, verso 9, e diz assim: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O verso 15 ao verso 17 também encontramos o seguinte registro no mesmo Salmo 145. Verso 15: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente.
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 45, também encontramos registro da bondade de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 45. Vamos começar do verso 43. Ouviste o que foi dito? Mateus capítulo 5, verso 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aqui temos um registro da bondade de Deus para com todos, indistintamente. Ele pode se permitir ser. Deus pode se permitir ser. Não importa quem esteja à sua volta, se é bom ou se é mau. Ele pode e tem sido e age de forma bondosa para com todos, indistintamente. A noção de bondade que nós temos no nosso mundo é uma noção muito diferente daquela que as Escrituras nos trazem. É dito que, muitas vezes, que um homem, ele é bom porque ele é um homem santo, porque ele é um homem reto, porque ele faz as coisas de forma reta, porque ele faz as coisas de forma certa, de forma justa, ou então porque essa pessoa ela é muito caridosa, é liberal na distribuição dos seus bens, então ela emprega os seus bens e benefícios dos outros, então se tem a ideia de uma pessoa bondosa nesse sentido, muitas vezes. E é claro que isso não pode ser excluído da bondade. De fato e de verdade, agir com justiça, agir com santidade, agir com retidão, agir com liberalidade naquilo que se refere aos nossos bens materiais e mesmo no trato de carinho para com as outras pessoas, todas essas coisas fazem parte da bondade. Mas quando nós falamos da bondade de Deus, nós estamos falando de uma inclinação para tratar bem e generosamente as suas criaturas. Deus, ele é bondoso quando entra em relação com as suas criaturas, independente das suas criaturas. No sentido de que o nosso Deus, ele não é bondoso para conosco, ou mesmo bondoso para com toda a criação, porque de alguma forma nós o impactamos, nós geramos em Deus bondade. Ele é bondade em si mesmo. Deus é bondoso, então, quando entra em relação com as suas criaturas, porque faz parte da sua natureza ser bom. Essa bondade, ela independe de qualquer motivação, de qualquer incentivo das suas criaturas. Toda a bondade tem nascedouro em si mesmo, naquilo que Deus é. O próprio Deus é bondoso em si mesmo. E é por isso que quando nós lemos nas Escrituras sobre o ato criador de Deus, no Gênesis capítulo 1, nós lemos que após criar as coisas, à medida que ele ia tendo as suas palavras de criação, Deus dizia, e viu isto que era bom. E Deus criava e via que aquilo que era criado era bom, porque as coisas criadas por Deus refletem a sua bondade. Deus é essencialmente bondade. E é por isso que essencialmente ele faz o bem. Deus não pode deixar de fazer o bem, porque ele é essencialmente bondade. O nosso Senhor Jesus, por onde andou, foi bondoso, agiu com bondade. Atos, capítulo 10, versículo 38, lemos sobre isso. Diz aqui o texto de Atos, capítulo 10, versículo 38, Pedro pregando o evangelho, assim fala: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O próprio Senhor Jesus é uma das maiores, é a maior, na verdade, não é uma das maiores, é a maior expressão da bondade de Deus. Deus é originalmente bom,
faz parte da noção de Deus, não existe Deus sem esse atributo. Não é uma bondade derivada como se ele aprendesse de alguém. Ele é bom. Tanto quanto ele é imutavelmente bom, ou seja, ele nunca deixará de ser bom, ele sempre foi bom. O Salmo 52 nos traz um pouquinho disso. Salmo 52, versos 1. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Salmo 52, verso 3. Amas o mal antes que o bem, preferes mentir e falar retamente. O verso 1 a 3 aqui está comparando o ser humano que se gloria na sua maldade, em contraposição a Deus, que é bondade desde sempre, e a sua bondade dura para sempre. Deus é necessariamente bom, ou seja, isso não depende de ele querer ser bom. Não se trata de uma decisão de Deus ser bom, ele simplesmente é bom. E tudo aquilo que ele faz é resultado da sua bondade. Deus, desde a eternidade, Deus é bom. E muito embora ele não tivesse além de si mesmo a quem manifestar bondade, porque Deus é o único eterno, a criação passou a existir, eu e você viemos a existir, ainda assim, ele sempre foi essencialmente bom. O segundo atributo de Deus, no qual nós vamos nos debruçar hoje, é o amor de Deus. E esse é um dos atributos essenciais de Deus no nosso anúncio, na nossa pregação, nos nossos estudos, nos nossos cânticos, nos nossos hinos, em tudo aquilo que fazemos, pregamos, anunciamos na igreja, como servos de Deus. Nós indicamos o fato de que Deus é amor e de que, indiscutivelmente, ele age com amor. As Escrituras vão afirmar, em João capítulo 4, versículo 24, que o nosso Deus é Espírito. A primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 5, vai nos dizer que ele é luz. Mas nós também vamos ler nas Escrituras, também na primeira epístola de João, lá no capítulo 4, que esse Deus, ele é amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, leia comigo o verso 8, diz assim a palavra de Deus: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nós reconhecemos que existe um conhecimento perfeito do amor de Deus, que é impossível eu e você alcançarmos. Eu e você não temos como atingir a totalidade, a profundidade, a grandiosidade desse amor de Deus. Mas o fato é que ele é amor e o seu amor se manifestou em Cristo Jesus. Ainda que nós não consigamos chegar a uma compreensão completa e perfeita do amor de Deus, é possível termos um conhecimento genuíno e profundo desse amor de Deus. E isso não somente é possível, como é desejável. Como já falamos em aulas anteriores, Deus se revelou ao homem porque ele quer se fazer conhecido. E por isso nós devemos seguir em conhecer tudo aquilo que Deus nos ensina a respeito de si mesmo. O apóstolo Paulo, inclusive, rogou a Deus no sentido de que os crentes da cidade de Éfeso pudessem compreender, junto com todos os santos, com todo o povo de Deus, as profundezas do amor divino. Existe um certo perigo, existe uma certa armadilha no estudo do amor de Deus. Quando nós nos aproximamos da verdade das Escrituras, de que Deus é amor, que Deus exerce amor, nós somos tentados a perceber o amor de Deus à nossa imagem e semelhança. Nós somos tentados a enquadrar Deus nos nossos parâmetros, a definir Deus a partir das nossas concepções,
Muitas vezes, quando nós passamos a estudar o amor de Deus, nós podemos incorrer na armadilha, nós podemos cair na armadilha de considerar o amor divino como uma espécie de fraqueza amável, como se ele fosse, como se fosse uma ingenuidade, uma indulgência boazinha. Então, às vezes se trata o amor de Deus de uma forma ingênua, de uma forma, como se fosse um mero sentimento enfermo, tantas vezes doentio, como eu e você às vezes experimentamos, um amor que está moldado apenas nas emoções humanas. É claro que todas essas coisas estão envolvidas, mas de forma perfeita. O amor de Deus não pode ser confundido com os sentimentos naturais que eu e você temos. O amor que temos pelos nossos amigos, o amor que nós temos pelos nossos filhos, ainda que sejam expressões reais, verdadeiras, importantes, boas, sinceras de amor, elas não são perfeitamente comparáveis com o amor de Deus. O amor de Deus, tal como revelado nas Escrituras, é um amor sobrenatural. É um amor muito mais profundo. É um amor que transcende o amor natural humano. Nós podemos, sim, conhecer um pouco da natureza desse atributo, mas somente porque o Espírito Santo vai aos nossos corações e nos toca e nos move a experimentar esse amor. É por isso que o apóstolo João, na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 19, ele vai dizer que nós amamos porque ele nos amou primeiro. E assim nós voltamos à ideia do amor ser um atributo comunicável. Os atributos de Deus são idênticos à sua essência. Deus não apenas ama, ele é amor. Não se trata apenas de uma ação pura e simples, mas da sua essência, da sua natureza, de uma característica essencial. O nosso Deus, ele ama de uma maneira absoluta, e ele não tem nenhuma compulsão pelo objeto do seu amor. Não se trata de uma paixão doentia, enferma, insana, mas se trata de um amor perfeito, equilibrado. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44, 45. Mais uma vez, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É muito interessante quando lemos nesse texto o nosso Deus nos ensinando a amar ao inimigo. Porque não se trata de um amor doentio, passional e enfermo, tal qual os seres humanos podem experimentar, mas é um amor vindo da parte de Deus. O amor que vai em direção ao outro. É assim que nós lemos em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou, que doou, que veio em direção ao ser humano por meio de Jesus Cristo, seu único Filho. O Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 27, também vai nos trazer um pouquinho mais de compreensão, de luz sobre o amor de Deus. João 16, versículo 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Jesus, então, é a mostra real desse amor, que olha para o ser humano não de forma desequilibrada, mas percebe a sua necessidade de ser amado, a sua condição decaída e assim o ama. Deus, ele se deleita, ele tem prazer, ele tem desfrute naquilo que ele não precisa, mas ainda assim, ele se move em direção a nós com um desejo de nos amar, desejo de nos ter, e assim ele tem prazer em nós, não porque ele precise de nós, mas porque ele decidiu, ele escolheu assim fazer. Nós devemos ver que o amor humano não é uma medida para o amor de Deus.
Nós não podemos tomar o nosso amor como parâmetro para o amor de Deus, como uma régua, como uma trena, como um recipiente em que pode ser medido algo. Nós não somos padrão para o amor de Deus. É Deus quem é o amor original. Nós somos uma reprodução desse amor e uma reprodução incompleta, imperfeita. 1 João capítulo 4, verso 10, também vai nos trazer um pouco mais de luz a respeito desse amor que é exercido por Deus, especialmente para aqueles a quem Ele escolheu. 1 João capítulo 4, versículo 10, nós vamos ler o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Geralmente, entre nós, aquele amor não correspondido é um amor platônico, um amor irrealizado, uma apaixonite, fogo de palha, não em Deus. Nós não o amávamos, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho. Apenas Deus pode amar dessa forma, de forma absoluta. Apenas Deus pode amar desejando aquele que é amado sem precisar daquele que é amado. Não é apenas impossível, inclusive, mas é muito surreal, é muito cruel, é muito fora da realidade nós esperarmos que nós, enquanto humanos, sejamos capazes de amar uns aos outros sem esperar que haja algum tipo de retorno, algum tipo de devolução, algum tipo de benevolência, algum tipo de relacionamento recíproco quando nós nos doamos em amor. Mesmo desconsiderando a realidade do pecado, nós fomos criados seres relacionais. Nós fomos criados numa rede de relacionamentos, nós fomos criados de uma forma que, para que os relacionamentos funcionem de uma forma correta, nós precisamos agir em direção ao outro, nos doando, mas também recebendo. Há uma certa dependência mútua entre nós. Mas o nosso Deus, Ele ama de uma forma perfeita. O nosso Deus, Ele ama até aqueles que não o amam. E Ele amou eternamente ainda aqueles que não o amavam, quando eram ainda seus inimigos. Romanos capítulo 5, versículo 10, vai mostrar isso. Mesmo quando nós ainda não amávamos Deus, Ele nos amava. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quais são os objetos, ou seja, a quem Deus demonstra amor? Ele ama a si mesmo, em primeiro lugar, trinitariamente. Lemos na Escritura que o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E é claro que o Espírito ama o Pai e o Filho. Deus é eternamente amor e Ele ama os seres humanos também, ainda que os seres humanos sejam indignos do seu amor. Quais são as principais características do amor de Deus? Primeira é que é um amor de eleição. Efésios capítulo 1, versículo 5, vai nos mostrar essa realidade, dizendo assim: nos predestinou, nos elegeu, nos escolheu para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqueles a quem Deus ama são amados porque foram escolhidos para serem amados. Esse amor é um amor de eleição.
Esse amor é também um amor de redenção, e mais uma vez eu me volto ao texto da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou-se como propiciação pelos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem pagos, para que os nossos pecados fossem redimidos, para que a nossa dívida fosse paga. Esse amor é um amor de redenção. Além disso, além de ser um amor de eleição, um amor de redenção, é também um amor sacrificial. Se você abrir a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, você vai ler assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse amor é um amor sacrificial. Esse amor é também um amor eterno. E eu quero me reportar com você a um texto clássico sobre a eternidade do amor de Deus, Jeremias capítulo 31, versículo de número 3. Diz assim o texto, Jeremias 31, 3: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse amor de eleição, de redenção e sacrificial é um amor eterno e é também um amor imenso. Quando você abre a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 15, lá no versículo de número 13, você vai ler o seguinte, João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Efésios capítulo 3, verso 17, também vai corroborar com essa ideia de um amor que é imenso, que é grandioso. Esse amor que não tem como eu e você medirmos. Efésios capítulo 3, verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse amor de eleição, de redenção, sacrificial, esse amor que é eterno e imenso, é também um amor que dá, um amor que doa. E eu me reporto a João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu próprio Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor que doa é também um amor que procura. Quando você abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 15, no Evangelho de Lucas capítulo 15, você vai ler 3 parábolas que formam um conjunto. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, mostrando que esse Deus é o Deus que quer que a ovelha perdida, que quer que esse valor tão precioso perdido, que quer que esse filho perdido seja recebido de volta. E assim como o pastor busca a ovelha, como aquela mulher busca diligentemente pela moeda, e como o pai, ele aguarda o retorno do filho, esse amor é um amor que procura, é um amor que está pronto a receber aquele que é alvo do amor. Além de ser um amor que procura, esse amor também é um amor soberano. Romanos capítulo 9, versículo 11 ao versículo 15, nós vamos ler juntos Romanos capítulo 9, versículo 11 ao versículo 15. Nós vamos ler aqui a respeito da soberania de Deus no exercício do seu amor. Diz assim, o apóstolo Paulo está citando um evento do Antigo Testamento. Vou começar a partir do 10, Romanos 9, 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos, esses gêmeos nascidos de Rebeca, Jacó e Esaú, eles não tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, por aquele que chama.
Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. E aí ele cita, né, no versículo 13, Malaquias, capítulo 1, verso 2 e 3, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Mas ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. O amor de Deus é um amor soberano. O amor de Deus é mais do que um sentimento, ainda que envolva sentimento. O amor de Deus é uma escolha, e, portanto, é uma escolha soberana, que tem fundamento apenas no sábio, santo, eterno conselho da vontade de Deus. Por fim, esse amor é um amor que triunfa, e eu volto ao capítulo 8 de Romanos com você, verso 37 a 39, quando nós lemos: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há como perder esse amor, porque esse amor é soberano e ele é triunfante. É um amor que triunfa em seus propósitos. Hoje, queridos, é muito comum considerar o amor como o atributo mais central de Deus, à luz do qual todas as suas outras perfeições precisariam ser interpretadas. Nós não podemos pensar dessa forma. Como nós estudamos há algumas aulas atrás sobre a simplicidade de Deus, no sentido de que Deus, ele não é a soma dos seus atributos, no sentido de que cada um dos atributos é mais importante do que o outro. Não, Deus é a totalidade dos seus atributos. Deus é bondade, ele é misericórdia, ele é justiça, Deus é amor. E todas essas coisas ao mesmo tempo. Nós precisamos olhar para esse Deus e perceber que esse Deus, ele é ao mesmo tempo amor, mesmo quando ele julga, mesmo quando ele age em sua soberania, escolhendo aqueles que serão salvos, mesmo quando, na sua soberania, ele age sobre o universo, sobre o mundo e permite que coisas tristes aconteçam. O nosso Deus é um Deus que é bondade, é paciência, é misericórdia, é justiça, é santidade, é retidão. Todas essas coisas ao mesmo tempo. Esse amor ele pode ser considerado de vários pontos de vista. A graça é uma expressão do amor de Deus. Na linguagem específica da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, a graça é o amor imerecido para com os que têm perdido o direito a esse Deus, ou seja, aqueles que se colocam em pecado e por isso estão debaixo da condenação de Deus, recebem graciosamente, portanto, imerecidamente, a atenção de Deus. A graça é a fonte de todas as bênçãos espirituais que são outorgadas aos pecadores. Uma outra forma de nós enxergarmos o amor de Deus é pelo prisma da misericórdia, ou seja, o fato de Deus se baixar no seu coração a sentir a miséria humana. Ele tem compaixão de nós. O amor para com aqueles que sofrem angústia, para com aqueles que sofrem aflição, independente se merecem ou não a atenção de Deus, Deus age com misericórdia. Deus encara o homem como um ser que sofre as consequências do pecado e por isso está numa condição triste, degradante, lastimável e precisa do amor de Deus. E assim esse amor é exercido somente em harmonia com a mais estrita justiça de Deus, por causa dos merecimentos de Cristo Jesus. Deus nos amou em grau infinito, percebendo a nossa incapacidade de nos salvar por nós mesmos. O que ele fez? Enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Isso é graça, isso é misericórdia. Ao mesmo tempo é justiça.
Nós podemos também enxergar o amor de Deus pelo prisma da longanimidade, da paciência, que é um outro atributo também comunicável de Deus. Quando nós consideramos o amor de Deus, nós percebemos o quão Deus tem sido longânimo, o quanto Ele tem sido paciente, suportando os maus, os perversos, tolerando, muitas vezes, preparando para que aqueles que ainda serão salvos o sejam no devido tempo, e mesmo permitindo que os maus continuem na sua maldade, para se fazerem ainda mais culpados. E essa culpa, ela será julgada no dia do juízo. Deus tem olhado para o pecador que continua no seu pecado e envia por meio da sua palavra admoestações, advertências, alertas para que os pecadores abandonem os seus pecados. Mas chegará o dia em que o julgamento não poderá mais ser adiado. É importante, queridos, nós refletirmos que, à luz da simplicidade de Deus, como já estudamos, o fato de que esse Deus simplesmente nós nunca podemos colocar a soberania de Deus em oposição ao amor de Deus, ou o amor de Deus em oposição à sua soberania. Especialmente nos nossos dias, nós temos visto uma tentativa de tomar Deus é amor e transformar essa ideia, essa sentença, Deus é amor, na sentença contrária, o amor é Deus. É sutil a diferença, mas é importante considerar que quando tentamos fazer isso, na verdade acabamos por tornar Deus a nossa imagem e semelhança. E esquecemos que a Escritura nos ensina justamente o contrário. Nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado rachou essa imagem. Essa imagem, ela está ferida por causa do pecado. Portanto, o amor de Deus não pode e não deve ser medido pelos nossos parâmetros. Deus, ele sempre exerce o seu poder. Ele sempre exerce a sua santidade, a sua justiça, a sua ira, ao mesmo tempo em que exerce o seu amor, a sua misericórdia, e tudo isso em conformidade com a sua bondade. Nós dificilmente poderíamos dizer que Deus é bom se Ele não tivesse mantido a sua justiça, se Ele não fosse justo contra o pecado e contra o mal. E não há como conceber um Deus que é amor, sem concebermos um Deus que é bom. E assim eu quero concluir esse estudo de hoje, trazendo as seguintes considerações. Primeiro, quanto ao atributo da bondade de Deus. Queridos, nós precisamos viver na dependência de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 a 34, vai nos mostrar que precisamos confiar na capacidade de Deus de providenciar o que é necessário para os seus filhos. Quando Jesus é inquirido a respeito de vários assuntos, ele pregando aquelas pessoas, ele diz o seguinte: pensem, Deus é bondoso para com as aves, Deus é bondoso para com as flores do campo, porque Ele não seria bondoso também para com vocês? Nós precisamos aprender a pensar como Deus pensa também. Além de viver na dependência de Deus, precisamos aprender a pensar como Deus pensa. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21, nos traz a seguinte concepção. Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro aí também estará o teu coração. Tantas e tantas vezes nós olhamos para esses versículos e não consideramos algumas inferências importantes. Nós precisamos pensar nas coisas do céu, na cidadania do céu, na forma de se portar de acordo com o céu. Portanto, quando nós olhamos para Deus e vemos esse Deus, que é Deus Pai, que está nos céus, nós precisamos aprender a pensar como Ele.
bondosamente e assim agirmos com bondade. Quanto mais nós olhamos para Deus e buscamos nele refúgio e sabedoria, mais nós somos encorajados a pensar como ele e a imitá-lo. Em segundo lugar, aprenda a apreciar o amor de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 4, vai nos dizer o seguinte. Efésios capítulo 2, verso 1, verso 4. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você já parou para pensar? Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nós precisamos olhar para a história que a Sagrada Escritura nos conta, de Deus vindo em nossa direção por meio de Cristo Jesus como uma expressão fantástica, incrível da bondade de Deus, e precisamos apreciar isso. Ele não tinha a obrigação de nos amar, mas ele escolheu nos amar. Seu amor foi uma decisão irrevogável, ou seja, uma decisão que não volta atrás, uma decisão que não pode ser anulada. Ensine sobre o grande pressuposto do amor salvador de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 3. Quem dera se nós não falássemos dessa salvação. Nós precisamos falar desse amor. Exercite seu amor a Deus de todo o seu coração. Lembre-se que Jesus, ao ser questionado sobre qual era o maior mandamento, ele disse que o mandamento era amar a Deus em primeiro lugar, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e também amar ao próximo como a nós mesmos. O nosso Senhor Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Permaneça no amor de Deus. Por fim, a bondade de Deus, ela é evidente na criação, ela é evidente na providência, porque Deus foi bondoso em criar tudo que existe do nada, e tudo aquilo que Ele criou era bom, é bom, e Ele preserva a sua criação. Mas a evidência mais clara de total coerência entre a bondade de Deus, a sua soberania, a sua justiça, a sua ira, a sua retidão, todos os seus atributos colocados de forma clara e coerente estão na cruz de Cristo. É na cruz em que nós contemplamos a face do Deus homem que diz: está consumado. E é naquele ato de consumação, do pagamento do preço por todo aquele que crê, que nós vemos o incomparável, infinito, insondável amor de Deus. Nós vemos o quão longe Deus se dispôs a ir a fim de ser coerente com todos os seus atributos na simplicidade do seu ser. Ele simplesmente é. O nosso amor humano é análogo ao de Deus, mas não o contrário. Ou seja, eu e você podemos nos espelhar no amor de Deus, nós podemos tentar imitar, mas o amor por nós não é uma imitação do nosso amor que nós temos uns pelos outros. É um amor inigualável, é um amor precioso, é um amor sem par, e esse amor nos constrange. Esse amor nos atrai a Ele, esse amor nos conduz a Ele, esse amor nos faz reconhecer que Jesus Cristo é o único Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que assim possamos ser abençoados pela verdade do amor de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Senhor querido, adorado e glorificado seja o Teu nome. Nós bendizemos o Teu nome por Tua bondade e amor, e agora mais uma vez queremos Te adorar, Te glorificar e Te exaltar, prostrados diante do Senhor nos humilhar. Adorado seja o Teu nome, recebe, Senhor, a nossa gratidão por Teu amor e Tua bondade.
e que o Senhor nos faça refletir a tua bondade e o teu amor em nossas vidas, para que o nosso próximo se sinta acolhido, amado, e assim também desfrute do teu próprio amor refletido em nós. E que cada um de nós também tenha a ousadia de pregar, anunciar, proclamar a tua bondade e o teu amor, para que aqueles que já são amados pelo Senhor, mas hoje são teus inimigos e estão afastados de ti, possam desfrutar dessa bondade e amor como hoje nós desfrutamos. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. O hino de número 260 é uma expressão tão preciosa desse amor que eu gostaria de cantar com você agora. Que a bondade e o amor de Deus sejam cantados pelo nosso coração em profunda reverência e adoração. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar, e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor não vinhas, a quanto amor por mim sentias, eterno eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, um réu de quem tu te afeiçoas, venci, ó Salvador, por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perdoas, em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, Salvador, o meu humilde Meu irmão querido, o nosso desejo é que, quanto antes, possamos voltar à normalidade, estejamos todos juntos aqui no santuário, seja nos cultos presenciais, seja nas nossas escolas dominicais. Mas ainda assim, o ministério da Igreja Presbiteriana de Niterói não parou. Seus pastores, seus funcionários, seus obreiros continuam exercendo os seus ministérios para que toda a dinâmica da igreja, seja através das transmissões dos cultos, das reuniões de oração, dos estudos bíblicos, ou mesmo da assistência social e outras tarefas e outras missões que são dadas à Igreja Presbiteriana de Niterói, continuem a ser exercidas. Por isso, não deixe também de consagrar a Deus os seus dízimos e ofertas pelos canais que são colocados aí na sua tela, através da transferência bancária. Você que não é membro da nossa igreja, não se assuste. Nós somos uma igreja séria, em que os membros assumiram um compromisso de manutenção e de fidelidade a Deus através dos seus dízimos e ofertas, respondendo ao chamado do Senhor. Mas não se sinta constrangido. Caso seja seu desejo também participar dessa obra, contribuir com o seu ministério,
sem sombra de dúvida, será recebido de muito bom grado. O nosso desejo é que muito em breve, todos juntos, possamos estar aqui, adorando e louvando ao Senhor novamente. Enquanto esse dia não chega, próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos novamente transmitindo o nosso culto aqui. Também há espaço para a presença daqueles que estiverem sentindo saudade do santuário e quiserem estar conosco dentro dos protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias. Da mesma forma, o nosso culto matutino no próximo domingo, às 9 horas da manhã, continuará a ser transmitido. Se você deseja estar aqui presente conosco no santuário, cumprindo todos os protocolos, obviamente, não deixe de fazer a sua inscrição. O link fica sempre aí na descrição do nosso vídeo. Ou também você pode ligar para a nossa secretaria. Próximo domingo, 9 horas da manhã. E todos os domingos, às 18 horas, a nossa escola dominical. Vamos encerrar, queridos. Recebei a bênção. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Que Deus vos guarde em sua